Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Ministério Apostólico Palavra Viva. Eu sou a apóstola Vilma e hoje quero começar o nosso tema falando sobre João 6,38, que diz assim. Vamos lá? Porque isto é Jesus falando. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E aquele que enviou foi Deus. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém? E eu quero que você fique agora com a palavra do apóstolo Carlos Nogueira, com um tema que diz assim, olha que interessante, obedecer ou sacrificar? O que é que você quer fazer daqui para frente na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua criação? Você quer obedecer ou você quer sacrificar? Sabe por quê? O obedecer traz uma vida de vitória, traz uma vida de liberdade, traz uma vida de alegria. Então, preste bem atenção nesta palavra. Amém? Tenha uma semana você, dona de casa, você filhos, pais, uma semana abençoada, uma semana de sucesso, uma semana de nossa proteção com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique agora com a palavra do apóstolo Carlos Nogueira e um grande beijo no seu coração. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, uma mensagem de Deus para você. Aqui na Goiás é Mais TV. Eu sou o apóstolo Carlos Nogueira, do Ministério Apostólico Palavra Viva. Eu quero deixar hoje com os irmãos mais uma mensagem. Esta mensagem não só ela vai acrescentar algo na sua vida, como vai também fazer você meditar sobre as coisas que nós fazemos, sabe? Sem ver que estamos fazendo, coisas que fazemos às vezes que desagrada a Deus ou até desagrada as pessoas que estão ao nosso derredor e nós não percebemos. Amém? Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra em 1 Samuel, no capítulo 15, dos versículos 22 e 23. O tema dessa palavra é obedecer ou sacrificar. Amém? Vamos lá. 15, 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Santificada seja a tua palavra, Senhor. Irmãos, aqui, para que você entenda o contexto de quando Samuel fala isto ao antigo rei Saul, ele havia já dado uma prensa em Saul por fazer aquilo que ele achava que estava certo. Mas o achar que está certo não quer dizer que está certo. Saul teve uma ordem. Deus garantiu a vitória a Saul e ao seu exército sobre os amalequitas. Então ele disse: apenas faça isso, eu irei contigo, você ganhará a guerra, mas você não traga de lá nada. Você tem que exterminar os amalequitas, matar a todos e até os seus animais. Não pegue despojo, porque é um povo que Deus abomina. Amém? É um povo que Deus abomina. E assim Deus deu a ordem
e Saul foi para a batalha, venceu a batalha, porém, o povo deu a ideia dele trazer os animais para sacrificar em holocausto para Deus e oferecer para Deus, e poupou a vida de Agag, o rei dos amalequitas, o qual Deus ordenara que era para matar, exterminar esse rei, exterminar essa nação maligna, essa nação que Deus abominava. Olha só, então Saul achou e disse para Samuel: eu achei que oferecendo esses animais, ou mostrando o rei dos amalequitas, né, isso seria maior a nossa vitória, mostraria o poder do povo de Israel. Escutem, esse tipo de coisa ofende a Deus. O que ofender a Deus? É a pessoa não fazer segundo o que Deus ordenara. O que Deus ordenou que fosse feito assim, era para ser feito assim. Então Samuel chamou o povo, foi lá, fez os sacrifícios conforme o pessoal queria, e chamou o rei Agag e o matou na frente de todo o povo, e disse: é assim que é para ser feito, conforme Deus mandou que seja feito. Então, olha só, isso quer dizer que ele queria sacrificar as coisas, sacrificar os animais, se mostrar para o povo, mostrar poder dele. Porém, o poder do rei de Israel nunca teve com o rei de Israel. O poder dos reis de Israel estava no Deus de Israel, o Deus a qual eles serviam, o Deus a qual eles acreditavam. Esse sim era o poder, porque o povo de Israel nem sempre eram de grandes estaturas, mas eles matavam gigantes, eles derrotavam os seus inimigos, tudo com a bênção e o poder do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus poderoso, que levava, ia à frente e derrotava todos os seus inimigos, apenas com um mandamento: faça conforme eu lhe ordenei. E eu vou te dizer que eu coloquei aqui palavras malignas que nós falamos a respeito da Bíblia, das Escrituras e das coisas de Deus. Isto, se você fala isso, tire isso do seu vocabulário, tire isso da sua vida, porque isso te atrapalha a você ter a bênção de Deus, ter o favor de Deus para a sua vida. Se você dá desculpa dos seus erros, se você errar, peça perdão, mas nunca justifique cobrindo o que você fez. Errou, peça perdão, tente novamente e faça correto. Olha só, essas palavras malignas que saem das nossas bocas, é assim, ó, a primeira: achei que fazendo assim ficaria melhor. Achou não, foi ordenado que você fizesse assim. Se você tiver um patrão e o seu patrão manda você fazer as coisas e você faz conforme a sua cabeça, o que vai acontecer? Você vai perder seu emprego. Ele até deixa passar uma vez, duas, três, de repente você está na rua e você... Aí, olha, escute, a primeira: achei que fazendo assim ficaria melhor. Não, Deus ordenou que fizesse assim, de tal maneira. Então, conforme Deus ordenou, faça conforme Deus mandou, e você vai ver que tudo vai dar certo. Começa obedecendo, começa olhando o que Deus falou, começa seguindo à risca o que Deus falou, para que tudo dê certo na nossa vida. E Deus ali diz que Samuel disse a Saul que Deus arrependeu de ter levantado ele como rei. Deus arrependeu de ter levantado Saul como rei de Israel. Às vezes Deus quer nos levantar. Confie em nós,
coloca sobre nós, mas nós queremos aparecer mais do que Deus. Não, Ele é maior do que nós. Ele faz o sim e o não, e Ele faz com que tudo dê certo, ou se nós fizermos da nossa própria força, tudo vai dar errado. Amém? Outra coisa que eu anotei aqui, que nós falamos, que é maligno. Pensei em fazer diferente. Ah, não, pensei em fazer diferente. Ah, porque me veio uma ideia. Não, está errado. Você não pensou em fazer diferente. Faça conforme lhe foi ordenado. Faça conforme as Escrituras. Faça conforme nos foi deixado por herança. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento são antiga herança e nova herança. Amém? Então, herança de Deus, os testamentos são heranças de Deus. Tipo assim, traduzindo, ouça e obedeça essas palavras e viverás bem. Ouça essas palavras, leia essas palavras, coloque elas em prática no seu dia a dia, no seu andar, no seu conduzir a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Coloque essas palavras em prática no seu viver e viverás bem. Por quê? Porque é herança, testamento. Faça assim e sairás bem. Amém? Terceira frase maligna que às vezes nós falamos. Ah, não importa a maneira, o importante é o resultado. Já viu alguém falar assim? Não é de Deus. A maneira correta é como Deus ordenou, como Deus mandou, como Deus disse para que seja feita. Aqui nós temos várias escrituras, alguns mandamentos, para que sejam observados, para que a nossa vida vá bem. Porque todos os mandamentos que Deus nos deixou é para que nós vivamos bem e quem esteja ao nosso derredor esteja bem também. Porque você já reparou, se você está bem, mas se a sua casa não está bem, se a sua esposa não está bem, se seu filho não está bem, você não está bem também, você passa a ficar ruim. Porque se eu estou bem, importa que todos ao meu redor estejam bem também. Então Deus faz com que não só você, mas seja abençoado, mas que a bênção se estenda ao seu redor e todos que estão perto de você são abençoados também. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Isto é o propósito de Deus, te abençoar e abençoar todos que estão com você, todos que estão ao seu redor. Este é o propósito da criação, é porque Deus nos criou para sermos bem, para prosperar, para termos alegria, para viver em paz. Amém? Quarta palavra que nós falamos, que é maligna também. Olha só, não acho que Deus se importe. Pessoas às vezes falam, ah não creio que Deus se importa. Ai, Deus é muito bom, Deus é fiel, Deus é bom. Porém, Deus é bom mesmo. Deus é muito bom. Mas Deus é justo. Deus é justo. Ele não pode fazer com que, através de uma injustiça, se transforme em justiça para exemplo. Não. A injustiça tem que ser mostrada como injustiça. O erro tem que ser mostrado como erro, para que as pessoas não errem mais. No livro de Apocalipse, uma carta às igrejas, Deus fala ao vencedor, aquele que vencer os maus, as guerras, as coisas, as tentações, será lhe dado uma coroa de vitória. E ele fala assim, olha, eu educo aqueles que eu amo. Olha só, Deus nos educa, Deus nos mostra que estamos errados, nos dá uma rasteirinha para a gente levantar de novo e fazer certo,
Por quê? Porque nos ama, Ele quer nos educar, Ele quer que o erro, que a maldade saia da nossa vida, saia do nosso derredor, saia do dentro do nosso coração, que a maldade não faça parte do nosso viver. Então, quando Ele fala que o melhor é obedecer do que o sacrificar, Ele disse: eu olho para aquele filho que observa as minhas palavras, os meus mandamentos, e ele às vezes deixa de fazer uma coisa para me obedecer, porque me ama. Às vezes você olha e tem um filho muito obediente que não faz as coisas para agradar o pai, e quando ele erra, ele fica muito sentido, não pelo erro que ele cometeu, mas por ter desagradado o pai, que tanto lhe confia, que tanto lhe ama. O problema foi nem tanto o erro. Aquele erro nos vem como peso na nossa consciência, mas o maior dos nossos pesos é ter desagradado aquele que confiou em nós. Amém? Glória a Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos para encobrir, para nos purificar dos nossos pecados. Então eles levavam em holocaustos animais, derramavam seu sangue, e para que seja purificado os pecados, às vezes de uma pessoa, às vezes de uma família, ou às vezes de uma nação inteira. Então os sacerdotes, os sumos sacerdotes levavam, ofereciam, e ali naquele momento Samuel era o sumo sacerdote de Israel, era o profeta de Israel, era aquele que tinha autorização para oferecer os sacrifícios a Deus, e não Saul. Saul não tinha essa autorização, porque ele era um rei de Israel, mas ele não era um sacerdote, ele não era um profeta. Amém? Então Saul não tinha este poder e nem a autorização. Porém, nos dias de hoje, após a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, houve sim uma oferta pelos nossos pecados. Ele deu a sua própria vida. Então Jesus foi a última oferta pelos nossos pecados. O sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica de todos os maus, de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados. Aquele que crê nele e o recebe é purificado. Então a substituição está ali. Ele substituiu aquelas ofertas de holocaustos. Por quê? Porque ele se entregou por nós, e se entregou de maneira voluntária. Ele se entregou porque ele disse: eu vou salvar os filhos do meu pai, os meus filhos, eu vou salvar aqueles que creem em Deus, e por um eu daria a minha vida. Quando ele disse que aquela parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as outras 99 e disse: Jesus Cristo é esse pastor, porque ele quis dizer que por uma ovelha ele viria, por um de nós ele viria e daria sua vida, morreria na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos e fôssemos purificados dos nossos pecados. Porém, quando nós queremos desobedecer ou fazer da nossa própria maneira, nós deixamos aquele sacrifício de lado e fazemos da nossa própria força, com as nossas próprias mãos. Deixamos o sacrifício de Cristo e fazemos por nós mesmos. Fazemos por nós aquilo que já foi feito. Ele já pagou um preço. Então, apóstolo, o que nós temos que fazer hoje para agradar a Deus? Ore, jejue, busque, entre no seu quarto, fale com Ele, abra o seu coração, confesse os seus pecados, faça conforme as Escrituras, vive a sua vida conforme Deus ordena,
não engane ninguém, não mate, não roube, não passe ninguém para trás, não mexa com a mulher do seu próximo, não faça nada que desagrade a Deus, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Então, se você quer fazer algo que agrade a Deus, ofereça a Ele jejum, ofereça a Ele oração. Às vezes, eu tenho que ir a pé não sei aonde, fazer isso, aquilo. Não é preciso. Jesus Cristo já fez, Ele já ofereceu a oferta para as nossas vitórias, por todas as nossas vitórias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, 46, diz assim, olha só o que diz em Lucas 6,46. Vocês dizeis, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Todos querem a bênção de Deus. Todos querem que o Senhor entre na vida deles, transforme. Assim o Senhor entra, assim o Senhor purifica, assim o Senhor entra e transforma as vidas, muda histórias. Porém as pessoas começam a conviver e a fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, começam a desobedecer, e aí tentam comprar a bênção do Senhor. Não se compra a bênção do Senhor. Olha só, a Bíblia diz que as ofertas, os dízimos, isso são um mandamento desde do Antigo Testamento, desde Abraão, que ele já dava os dízimos. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que pessoas que têm menos possam ter algo que a igreja possa ajudar, para que haja um templo, um lugar para nós adorarmos. Então isso é um mandamento. Então você trazer mais ou menos, não vai comprar a sua bênção, não vai comprar, mas se você trouxer mais e abençoar a obra de Deus, há uma palavra que fala da multiplicação. Ele vai multiplicar o que você tem. Então, só que você tem que fazer isso de dentro do seu coração. Você tem que abençoar, porque você quer a obra crescendo, porque você quer que a palavra de Deus vá e alcance pessoas que precisam ouvir, que precisam ser curadas, precisam ser transformadas, casais que necessitam de ouvir uma palavra de poder, uma palavra de cura. Deus tem esta palavra, e os sacerdotes hoje entregam suas vidas a estar buscando revelação. Claro que nós vemos alguns aí que desviam o olhar do centro, que é Jesus Cristo, mas não tire os maus, por exemplo, tire os bons, aqueles que falam a verdade, aqueles que pregam a verdade, aqueles que oram e que buscam verdadeiramente a Deus. Se espelhe nesses. Amém? Glória a Deus. E também no Salmo 112, 4, diz assim, olha só, eu vou ler aqui para nós o que diz no Salmo 112, 4. Olha só. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ao justo, que a tradução da palavra justo é aquele que não se desvia nem para cá nem para lá, que se desvia das coisas erradas, que não gosta da injustiça. O justo é aquele que gosta de quê? Da justiça, que preserva o que é certo, preserva o que é correto. Então Deus fala que ao justo nasce luz nas trevas. O que quer dizer isso? Porque se você é justo, se você anda com Deus, ainda que ao seu redor esteja uma escuridão, a luz nasce para você, a luz nasce para que você ande e enxergue, ainda que haja uma escuridão. Esse tipo de escuridão significa os problemas que nós estamos enfrentando hoje em dia, coisas que nós estamos passando nesse momento, que às vezes nós não conseguimos ver uma saída, mas nós não podemos desviar da justiça, não podemos fazer coisa errada, não podemos pensar que fazer de qualquer maneira vai dar certo. Não, nós temos que preservar o que é correto e fazer o que é certo, e então a justiça de Deus virá sobre nós, e Ele vai nos abençoar, vai nos prosperar, vai nos fazer crescer e vai nos fazer ser felizes.
Aleluia, glória a Deus. Vai fazer com que a nossa casa seja superabundante da glória e da bênção do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esta palavra revelada traz hoje para os nossos corações que o que nós necessitamos não é nem comer, beber, dinheiro ou coisa, não. Nós necessitamos obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós obedecemos Ele, como diz lá em Mateus capítulo 6, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo te será acrescentado. Tudo. Ele não disse alguma coisa, Deus disse tudo. Então o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? A justiça é que Ele veio e já pagou um preço pelos nossos pecados, derramou o seu sangue. Então eu não preciso mais me sacrificar, porque Ele já é o sacrifício vivo, aleluia. É o Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo, glória a Deus. E buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a minha salvação, buscar a salvação da minha casa, da minha família. Buscar o reino de Deus é buscar as coisas que são do céu, porque essas coisas que estão nessa terra nós não vamos levar conosco. O que vamos levar é aquilo de bom que nós fizemos aqui, nós deixamos aqui. Isso sim irá como galardão para cada um de nós quando nós chegarmos e apresentarmos a nossa mão diante do grande trono de Deus. E a glória de Deus está aqui, ó, ao mostrar as nossas mãos. Não vai ter nada material, mas vai ter os bens que nós fizemos, as coisas espirituais, a glória que o Senhor me usou para fazer, as vidas que foram salvas pelas palavras que eu preguei. Aleluia, aleluia. Assim é, faça assim. Recebe esta palavra, recebe essa unção desta palavra, o poder da revelação desta palavra. Recebe para a sua vida. Obedeça a Deus, ofereça para Ele oração, jejue, tire um momento para você estar com Deus. Faça 1, 2 vezes de jejum na semana. Você vai ver a transformação na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Amém? Glória a Deus. Basta ser justo, amar, obedecer a Deus, e tudo te será concedido por justiça de Deus, pela justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou te dar um exemplo para finalizar do rei Ezequias. O profeta Isaías chegou a ele e disse: prepara a sua casa, que hoje você vai morrer, Deus vai te levar. E foi embora. Então o rei Ezequias virou-se para a parede, conversou com Deus e disse para o Senhor: se eu tenho crédito com o Senhor, mude este veredito. Se eu tenho crédito com o Senhor, se eu tenho feito coisas boas para o Senhor, me abençoe. E o profeta estava indo embora, voltou para trás, porque Deus mandou: volta lá e fala com Ezequias. E o profeta teve que voltar, chegar até Ezequias e dizer: Deus te concedeu mais 15 anos de vida. Aleluia. Então, se você tem crédito com Deus, pede o que quiser. Pede o que você quiser. E Deus fará. E Deus fará. Se você tem crédito, vire-se para Deus e fala: se tenho andado segundo a tua vontade, Senhor, me abençoe e abençoe a minha família. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador, se entregou por nós, purificou nossa vida, purificou, Senhor, os males que haviam sobre nós, nos purificou de toda maldade, de toda injustiça, de toda iniquidade, Senhor. Obrigado, Pai, pela justiça, pela graça, pela bondade. Nós queremos te obedecer, nós queremos ser sinceros, nós queremos fazer o que é certo, nós queremos ouvir a tua voz, assim como diz a sua oração: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em ciladas, não nos deixe desobedecer, não nos deixe fazer por nós mesmos, Senhor. Abençoe a mim, abençoe os meus irmãos, para que sigamos e ouçamos a sua voz, assim como nas Escrituras, assim como o Senhor dirige, para que façamos tudo certo e não erramos, e não prejudiquemos ninguém, e não sejamos prejudicados por ninguém, e que tudo quanto nós fizermos, segundo a tua palavra, seja bem sucedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe também, Senhor, com curas e milagres, aqueles que estão ouvindo agora e que necessitam de um milagre, que necessitam de uma cura, uma restauração. Levanta e anda, diz o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Passe essa palavra adiante, que o Senhor vai te abençoar como um mensageiro. Você está levando adiante a mensagem. Curta, compartilhe, se você gostou, mande para quem precisa ouvir. Nós vamos tocar o shofar, você vai chamar a Deus, dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Fique no grande amor de Deus. Receba um abraço dos apóstolos Carlos Nogueira, Vilma Nogueira, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenham todos uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.